E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Galera, primeiramente, a nossa aula de hoje, vocês estão vendo aí que minha câmera ela não está habilitada. Ocorreu alguns problemas técnicos aqui com a minha câmera, né? E nessa aula de hoje eu não vou aparecer, né? Mas, né, em reunião dos professores com a escola, a gente discutiu, né, para tentar um novo jeito de aula com vocês e a gente tá vendo essa solução, tá certo? Bem, a gente começou, né, o terceiro bimestre, né? Graças a Deus, todo mundo naquele pique, né? Vi que vocês tiveram um ótimo desempenho no segundo bimestre. Quero dar os parabéns a todos vocês do oitavo ano, certo? Tô morrendo de saudade de vocês. Vocês são uma turma muito boa, né? A turma de vocês são ótimas, as duas turmas, né? Então, gente, queria dizer também para esse terceiro bimestre o seguinte: é, peço que vocês façam as atividades, galera, porque as atividades é uma nota complementar, né? Como é que eu posso dizer? Ela é uma nota complementar e ela vai ajudar na prova, né? Então façam as atividades, seja ela do livro, seja ela atividade complementar, porque ajuda na hora de somar as notas de vocês, tá certo? E peço, gente, que quem não entender e quando não entender o conteúdo, porque vocês sabem, uma aula, né, desse modelo, né, através de vídeos, né, ela às vezes pode deixar alguma dúvida. Então, se tiver dúvida, fala comigo no privado, fala sua dúvida que com certeza eu vou responder, tá certo? Então, galera, espero que vocês, como eu disse, estejam bem, né? Espero que a família de vocês também estejam bem, principalmente nesse momento, né? Que esse momento assim é mais complicado, mas se Deus quiser, vamos todo mundo dar as mãos e ter fé em Deus que isso vai acabar, tá certo? Então, sem mais conversas, peguem os cadernos e canetas, né? E vamos para a nossa aula. A aula de hoje eu quero falar para vocês, vai ser apenas uma introdução, é uma aula bem simples, né? E na semana que vem aí a gente já volta daquele modelo, né? Aí eu vou detalhar mais, né? Falar mais um pouco sobre essa aula, né? Então vamos lá. A aula de hoje é sobre a reprodução dos seres vivos. Quando a gente fala em reprodução dos seres vivos, a gente sabe que a reprodução é, é algo muito importante, principalmente pelo motivo de que, porque através da reprodução é que os seres vivos eles conseguem se perpetuarem. Exatamente, é através dela que a gente consegue gerar novos descendentes, né? Tanto os seres humanos como, por exemplo, também animais e plantas também. Então a reprodução é um processo muito importante. Eu não sei se vocês lembram lá. é, Acho que vocês lembram da aula que eu fiz, né, com o professor Túlio, que eu mostrei um urso panda, né, que agora na pandemia, depois de 10 anos, eles conseguiram se reproduzir. Então, para vocês verem, não, quando a gente fala de reprodução para animais e plantas, ela não ocorre em qualquer momento, né? A gente precisa que o ambiente ele esteja favorável para esse processo acontecer. Então, é muito importante por isso a reprodução, porque a gente vai garantir, né, perpetuar, quando eu digo perpetuar, é que a gente vai multiplicar, no caso, né, os seres vivos vai através da reprodução vai perpetuar, vai multiplicar o seu material genético, vai gerar outros descendentes e assim esses outros descendentes vão gerar outros e assim por diante, né? Então a reprodução que eu vou falar hoje para vocês de uma forma simples, né, que eu disse que essa aula vai ser mais simples, vai ser sobre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, como vocês podem ver. Bora lá. Uma das características que melhor distingue os seres vivos da matéria bruta é sua capacidade de se reproduzir. É através da reprodução que cada espécie garante sua sobrevivência. Exatamente. Gerando o quê? Novos indivíduos que substituem aqueles mortos por predadores, como por exemplo os animais, por doenças ou mesmo por envelhecimento. Exatamente. É através da reprodução, né, que ocorre a multiplicação desses seres vivos, né, e vai substituir por aqueles seres vivos. Talvez um animal ficou doente, morreu, mas ali ele gerou os filhos, né? E os filhos estão lá com o seu material genético, entendeu? Vamos dar um exemplo. Um leão vai lá e preda uma zebra.
Bem, vamos dizer que a zebra ela tinha os seus filhotes estão vivos lá, né? Com o material genético da mãe e do pai. Então, além disso, é através da reprodução que o indivíduo ele vai transmitir as suas características para os seus descendentes. É exatamente isso, galera. Através do processo de reprodução, né, vai ocorrer o quê? Uma troca de material genético, né? Como por exemplo a reprodução de alguns animais e dos seres humanos, e através dessa troca de material genético que acontece, os novos seres eles vão ter características, né, dos pais. Por exemplo, os filhos vão ter características dos pais, seja ela na cor do cabelo, seja ela no tamanho da pessoa, seja ela na cor da pele também, e seja ela, por exemplo, na cor dos olhos, né? Todas essas características elas vão ser herdadas, né? Do pai e da mãe. Então a reprodução ela vai poder ser dividida em dois tipos. Uma reprodução que a gente chama de assexuada e uma reprodução chamada de sexuada, né? E aqui eu trouxe duas fotos para vocês entenderem. Aqui a gente tem uma reprodução sexuada, que eu vou falar um pouco mais para frente como ela ocorre, tá certo? E aqui a gente tem uma reprodução sexuada, né? Aqui assexuada e aqui sexuada, né? Onde aqui, no caso, seria a reprodução de seres humanos, né? Ou pode ser também de um animal, né? Onde vai ter o quê? Dois gametas, né? Um gameta masculino, que é chamado de espermatozoide, um gameta feminino, que é chamado de óvulo. Vai ocorrer o processo de fecundação, né, do espermatozoide no óvulo, e aí vai gerar um zigoto, que é outra célula, e aqui é onde ocorre a troca de material genético, beleza? Eu vou falar um pouco mais para frente como isso ocorre. Então, reprodução assexuada. Galera, eu viajei aqui, deixa eu corrigir aqui para vocês. Aqui é assexuada, viu, gente? Deixa eu só dar uma corrigida. Passou despercebido. Tá corrigido. Vamos embora. Pronto. Reprodução assexuada. O tipo de como é a reprodução assexuada? Bem, a reprodução assexuada é a forma mais simples que existe de reprodução. Por quê, professor? Porque nela vai envolver apenas um indivíduo. Será envolvido nesse tipo de reprodução apenas um indivíduo. No caso de um organismo, como por exemplo uma bactéria, vocês lembram lá das bactérias, que são aqueles seres patogênicos, que podem transmitir doenças, mas também as bactérias não são seres que só transmitem doenças. Tem algumas bactérias que fazem bem para a nossa saúde, galera. Que fique claro isso, né? Então, por exemplo, as bactérias, elas são seres unicelulares, gente. Ah, professor, o que é unicelular? Gente, unicelular é um ser que possui apenas uma célula. Então, o tipo de reprodução das bactérias, ela vai ser feita a partir de uma fissão da célula. Professor, o que é uma fissão? Fissão, gente, é como se fosse a multiplicação, é o clone dessa célula. Vamos dizer que a gente tem uma bactéria ali, é unicelular, né? Então a bactéria é a própria célula, ela só tem uma célula, né? E essa bactéria ela quer se reproduzir. Na reprodução assexuada, como eu falei acima, não vai existir reprodução entre dois indivíduos. Na assexuada, lembrem-se disso, é apenas um indivíduo. Então, para essa bactéria se reproduzir, ela vai fazer com que ocorra um clone dessa mesma bactéria. É como se dessa bactéria, surgisse outro indivíduo. E assim a gente chama de fissão celular. A célula, uma célula, no caso a célula da bactéria, ela vai se dividir em duas, né? E essa outra bactéria que foi criada, ela vai ter o mesmo material genético dessa primeira bactéria, da bactéria que gerou ela, entendeu? Então, vai ocorrer a fissão da célula que divide a célula em duas, originando dois novos organismos, ambos com o mesmo material genético. O material genético vai ser o mesmo, não vai mudar. Então, notem essa imagem aqui, a reprodução assexuada por bipartição, que é essa divisão da célula, né? Aqui a gente tem uma bactéria representada por A, né, uma letra A. Aqui dentro é o material genético da bactéria, essa partezinha aqui. Então, o que é que acontece? Vai ocorrer um processo de bipartição, que é essa fissão da célula. Essa célula dessa bactéria A,
ela vai começar a se dividir. Notem que aqui a gente já tem a presença de dois materiais genéticos e aqui a célula está ocorrendo uma fissão, que é essa divisão, né? É uma contração e essa célula ela vai se dividir. E no fim, né, aqui na letra E, a gente já tem a presença de duas bactérias com o mesmo material genético. A partir de uma bactéria se formou duas, né? Então a gente tem o que? Uma reprodução assexuada, a gente só tem apenas um tipo de bactéria aqui, né? Não tem outra bactéria envolvida nesse tipo de reprodução. E essa reprodução ocorreu por bipartição, né? Que é através de uma célula, né? Uma célula vai gerar outra célula com o mesmo material genético. Aqui nessa imagem animada, nesse GIF, vocês podem notar que a gente tem aqui uma multiplicação de várias bactérias. Tudo por esse processo de bipartição, né? Então a gente diz que esse modo de reprodução assexuada é uma reprodução simples. Seguimos. Notem também que eu trouxe essas imagens. O que é que tem nessas imagens? A gente tem aqui uma estrela do mar, né? A gente tem uma estrela do mar. E o que acontece? A estrela do mar, quando ela também tem esse processo, para ela se reproduzir, ela solta um dos seus braços, né? Ela vai ter 5 braços e para ela se reproduzir, ela vai soltar um desses braços. E um bracinho desse, quando estiver solto, vai dar origem a uma nova estrela do mar, como vocês podem estar vendo aqui. Então, isso é um tipo de reprodução assexuada também. E outra coisa que eu quero falar para vocês também que pode ocorrer na estrela do mar. Pode ser que a estrela do mar esteja lá no mar e um predador venha, talvez, e corte um dos seus braços. O que vai ocorrer? Vai ocorrer uma regeneração. Exatamente, o seu membro que foi cortado, ele pode se regenerar. Então notem que aqui a gente tem mais uma vez a reprodução assexuada ocorrendo aqui. Mais uma vez por bipartição. A estrelinha do mar, gente, sempre lembrem isso quando vocês veem uma estrela do mar. Se vê uma estrela do mar sem um bracinho, é porque ela já soltou o bracinho para dar origem a uma nova estrela. E aqui nós temos, mais uma vez, né, aquele processo de bipartição ocorrendo num GIF. Né, através de uma célula, a reprodução assexuada, a gente tem a presença de duas, né, com o mesmo material genético. Aqui nessa imagem a gente vê um plateuminto, né? Esse plateuminto é chamado de planária. Essa planária é um verme, né? Ela é muito encontrada nessas águas que são bastante sujas, essas águas poluídas. A gente encontra muito desses vermes e eles podem sim causar doenças, né? Na gente, né? Então o que é que está acontecendo? A planária, gente, quando ela quer se reproduzir, é o mesmo processo, né? Bem parecido com o da estrela do mar, né? A reprodução é assexuada, né? Notem que a planária, quando ela quer se reproduzir, ela vai soltar um pedaço do seu corpo, como está ocorrendo aqui, ó. Uma planária adulta soltou um pedaço do seu corpo, dando origem a uma nova planária. Olha a coisa lindinha aqui, um filhotinho de planária, né? Ixi, Maria, tá repreendido. Causa doença que só. Então, aqui no caso a gente tem a presença já de uma nova planária, através de um pedaço do corpo, né? A gente se formou, no caso, uma nova planária. E preste atenção no que eu quero dizer a vocês. Essa planária que foi formada aqui, ela tem o mesmo material genético dessa planária mãe, né? Então a planária adulta formou uma planária nova e essa planária nova vai ter o mesmo material genético. Outra coisa, se só a nível de informação, né, de curiosidade, se você pegasse sei lá, qualquer coisa cortante e cortasse essa planária em vários pedaços, aqui eu cortei em 3. Se eu cortasse essa planária em 3 pedaços, gente, cada um desses pedaços que eu cortei ia dar origem a uma nova planária. Exatamente. E aí, isso não ocorre em um dia só, isso vai ocorrer, né, num processo de 15 dias, né, até 30 dias. Mas quando você corta uma planária, pode saber que cada pedacinho que você cortou de uma planária vai dar origem a um novo indivíduo com o mesmo material genético, né? É como se for, uma reprodução também assexuada, né? E também a planária, ela pode também ter o mesmo processo da estrela de regeneração. Então, bora para frente. E aqui eu coloquei esse cladogramazinho com
vários tipos de reprodução assexuada. A gente tem os processos mais comuns, né, que é o que ocorre. É a bipartição, que é a divisão de célula, né, da célula através da fissão, que eu falei lá atrás. A gente vai ter a gemulação, a divisão múltipla, né? A multiplicação vegetativa, vou falar disso em outra aula para vocês, né? A gente tem também a esporulação, a fragmentação e a partenogênese. Então, gente, eu não vou falar de todos esses tipos, né, aqui de reprodução na nossa próxima aula, mas sim vou falar de alguns, como eu disse a vocês. Na próxima aula eu vou vir mais com os detalhes. Nessa aula eu só queria explicar para vocês o que era uma reprodução assexuada e o que era uma reprodução sexuada. Então, bora lá. A reprodução sexuada, ela já é diferente da reprodução assexuada. Lembra que na reprodução assexuada a gente tinha apenas um indivíduo, onde esse indivíduo ele daria origem a um novo indivíduo, né? E ele ia ter, o indivíduo que foi dado a origem ia ter o mesmo material genético do indivíduo que seria considerado como pai, né? Então ele teria o mesmo material genético. Na reprodução assexuada, ela é muito mais complexa, né? Na reprodução assexuada a gente vê que ela é simples, aqui não é mais complexa do que a reprodução assexuada, porque ela vai demandar um gasto maior de energia, exatamente, para o organismo vai ter um gasto maior de energia. Nesse tipo de reprodução, estão envolvidos dois indivíduos de cada espécie, exatamente, gente, vai estar envolvido dois indivíduos de uma mesma espécie, né? A gente vai ter a presença de dois indivíduos. Um vai produzir o gameta masculino, né, que é o indivíduo masculino, e o outro vai produzir o gameta feminino. Então a gente tem aqui dois indivíduos. A união dos dois gametas, o gameta masculino e o feminino, vai dar origem a uma célula ovo, exatamente, que é aqui onde ocorre, né, uma troca de material genético, que a partir desse processo de divisão celular e diferenciação vai originar um novo indivíduo. E é assim que ocorre com a gente, seres humanos, né? É dessa forma. Vai ter o processo de reprodução sexuada com a presença de um indivíduo masculino e um indivíduo feminino. Vai ter o gameta masculino, que nos seres humanos, né, seria, no caso, o espermatozoide, e o gameta feminino, que seria o óvulo. Vai ocorrer a fecundação, o espermatozoide vai fecundar o óvulo e vai dar origem ao zigoto, né? E ali, nesse zigoto, vai ocorrer sucessivas divisões celulares. E através dessas divisões celulares vai se originar, no caso, um novo indivíduo. Então temos uma maior familiaridade com esse tipo de reprodução, né? Porque é o tipo de reprodução que a gente mais vê, né? Então, mesmo porque é a reprodução que ocorre na espécie humana, né? Então a gente já conhece mais esse tipo de reprodução porque é o tipo de reprodução que ocorre na espécie humana. Mas a reprodução assexuada, ela não deixa de ser importante, né? Porque tem vários indivíduos que têm esse processo de reprodução assexuada. Eu vou falar mais para frente, no caso, na outra aula, né, de semana que vem, para vocês. Então, notem que aqui eu já coloquei uma imagem onde a gente tem um óvulo, né? Que é o gameta feminino, né? Vou botar aqui menina, né? E aqui a gente tem os espermatozoides, no caso que é o gameta masculino, né, que é o gameta masculino do homem. E aqui também eu trouxe para vocês, para a gente sair, gente, para a gente sair da caixa um pouco, para a gente não ficar só retido, só ocorre na espécie humana. Não, vamos pensar um pouco, abrir nossa mente, expandir e sair disso que só ocorre na espécie humana. Vamos para a parte das plantas também, que é de grande importância. Aqui, por exemplo, eu tenho duas plantas. Essa planta no caso eu teria duas flores, perdão, né? A gente tem duas flores. Aqui eu tenho uma flor que é denominada masculina, que a gente tem uma estrutura chamada de estame. Isso é só a nível de informação, galera. E aqui eu tenho uma flor que seria uma flor feminina. E aqui a gente tem uma estrutura chamada de estigma, essa estruturazinha em azul. O que vai acontecer? Vamos dar um exemplo que, através do vento, né? Esse estamezinho que eu falei para vocês aqui, ele possui uns grãos que são chamados de grãos de pólen.
através do vento ou de uma abelhinha, que se for através de um inseto, como por exemplo uma abelha, esse processo vai ser chamado de polinização, que eu sei que vocês já ouviram falar nisso. Então, por exemplo, se for através do vento, o vento vai bater aqui, né, nesses estames, esses estames vai liberar os grãozinhos de pólen, olha os grãozinhos de pólen. Esses grãozinhos de pólen vai chegar, né, até o estigma, né, que é aqui a parte reprodutora feminina, e esses grãos de pólen vão entrar nesse tubozinho e vão chegar até o óvulo que está aqui, ó. E aí quando chega no óvulo, fecunda. E aí vai dar origem, gente, a uma nova planta. Exatamente, é isso que vai acontecer. Se for um inseto, professor, vamos dizer que a abelhinha veio aqui, né? Porque ela veio atrás do néctar. Lembra lá que a flor libera um néctar, né, que é uma substância adocicada que a abelha precisa, que faz parte do processo da produção do mel. Então a abelha chegou, né, para coletar o néctar e ficou cheia de grão de pólen. E ela sai dessa flor masculina e vai para a flor feminina coletar mais néctar. E aqui ela derruba os grãos de pólen, né, dentro desse estigma, e aí ocorre o processo de fecundação. Então notem que de toda forma, até nas plantas, nós podemos ter uma flor masculina e uma flor feminina. Professor, isso é só em plantas diferentes? Não, gente. Vai ter flores que elas vão ter os dois gametas em uma única flor, exatamente. E pode ter, né, flores diferenciadas. Uma que tem o gameta masculino e uma que tem o gameta feminino. Mas eu só quero dizer aqui o seguinte, que vocês entendam que diferente da assexuada, onde a reprodução ocorria em um único indivíduo, né, na sexuada vai ocorrer com a presença de dois indivíduos, onde a gente vai ter a presença do gameta masculino e do gameta feminino, que vai ocorrer um processo que a gente chama de fecundação, e nessa fecundação vai ocorrer a divisão de várias células que vai dar origem a um novo indivíduo. Então esse indivíduo que foi dado a origem na reprodução sexuada, ele vai ter um material genético, no caso, diferente. Porque os materiais genéticos que vai fazer com que esse indivíduo seja criado seria do pai e da mãe, né? Então vai haver uma troca de material genético. Na sexuada não, é uma reprodução simples, uma célula deu origem à outra com o mesmo material genético. Entendeu? Então material genético na sexuada sempre vai ser diferente, né, dos papais, como a gente chama, e das mamães. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui tem um GIF, né, dos espermatozoides, no caso chegando até um óvulo, que seria os espermatozoides do gameta masculino, chegando até o óvulo, que seria o gameta feminino. E a nossa aula, galera, se encerra por aqui, certo? Estou com muita saudade de vocês. Quero dizer a vocês que fiquem com Deus. Essa nossa aula é só uma aula introdutória mesmo para começar esse terceiro bimestre. Semana que vem eu vou trazer novamente sobre reprodução, só que com os tipos de reprodução e bem mais detalhado para vocês, tá certo? Então fiquem com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau.